Então, vamos recomeçar, gente? Então, dando seguimento ao nosso programa. Então, agora a gente vai ter a palestra da Mariane Ranzani Siscon, evangelista. A Mariane é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em Psicologia também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela atua como psicóloga da Prefeitura Municipal de Maringá, como professora do Centro Universitário Sesumar, temas relacionados a gênero, conjugalidade, parentalidade, relações familiares, pós-graduandos e o Sistema Único de Assistência Social. Ela é mãe de 2 filhos, o Daniel de 8 anos e a Ellen de 6 anos. Aí ela vai falar para a gente sobre o universo das mães discentes de pós-graduação. Então, muito obrigada, Mariane, e contigo. Bom dia, gente. É com muito friozinho na barriga que eu venho aqui. Primeiro, cumprimentar vocês. Que bom poder acompanhar, poder estar aqui diante de tantas pessoas preocupadas com essa temática, pesquisando, pensando, tentando compreender e principalmente tentando vivenciar essas situações. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite, toda a equipe da Parenting Science. Eu fiquei muito feliz, fiquei surpresa quando recebi lá o contato da Fernanda. Nós não nos conhecíamos e agora já considero amiga íntima aqui. E fiquei muito feliz porque eu vou pedir licença para vocês, para além da apresentação, também já fazer o meu relato, né? A Fernanda comentou que a gente vai ter uma sessão aqui e eu vou implicar a minha história nesse meio, porque a minha história acaba implicada de fato. Então, eu trabalho com psicologia, né? Eu sou psicóloga de formação e de tudo mais. E lá eu já vinha de um mestrado estudando família, estudando gênero, estudando... Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia em si, mas isso já era área de interesse para mim. E isso foi lá em 2009, quando eu terminei o mestrado. E em 2009 comecei a pensar num projeto para prosseguir no doutorado. Então, toda a minha fala ela envolve a discência da pós-graduação, porque esse acabou se tornando o foco, um dos focos da minha pesquisa de doutorado. Então, além da vivência que foi acontecendo nesse meio do caminho, isso se tornou para mim foco de trabalho, de estudo, e eu vou trazer alguns dados aqui para vocês relacionados exatamente àquilo que a gente foi buscar para conhecer esse universo durante a construção dessa tese. Então, eu comecei a pensar, saindo dessa discussão de família, de gênero, onde é que os filhos ficavam implicados nessa nossa história de mulher moderna, na faixa dos 20, 30, 40 anos, quando a gente está num momento, pelo menos falando de um recorte de classe média, falando de um momento em que a gente investe muito na profissão e é muito exigido, é muito pensado, é muito cobrado que nós possamos ter uma dedicação integral à construção da profissão, de carreira, e ao mesmo tempo continua sendo cobrado que nós sejamos mães também, com todo aquele nível de dedicação, de cuidado, de presença. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas como é que essa mulher vai se dividir em 2? E aí, no finalzinho de 2009, eu já tinha submetido um projeto pensando mais ou menos nesse viés. E aí, fiz o processo seletivo para o doutorado, vi muitos mestres ali da própria Universidade Federal, pleiteando aquelas poucas, míseras 15 vagas. E aí, pensei assim, bom, então acho que a minha hora deu, eu vou dar uma pausa aqui, chegou o momento de engravidar. Mas assim, sabe quando você começa a fazer aquele planejamento lá longe? E aí, no final de 2009, na mesma semana, eu recebi 2 retornos. Eu recebi o retorno da pós-graduação, estava aprovada para entrar no doutorado, e também recebi, né, nem cheguei a receber um exame, eu fui lá investigar o que estava acontecendo, que eu estava sem menstruar, e olha só, gente, era um bebezinho que já estava ali na barriga. Então, o meu doutorado ele já começa com um bebê a caminho. Então,
separei para a gente conversar um pouquinho hoje sobre os encontros e os desencontros entre a pós-graduação e a maternidade. Eu fiz um recorte da tese, foram 5 artigos, eu trouxe pedaços de 3 deles para conversar com vocês, porque nós também falamos um pouquinho sobre as masculinidades e as implicações, e eu sei que isso é tema de discussão aqui, mas eu quis fechar um pouquinho na questão da maternidade, então eu vou compartilhar alguns dados e algumas falas com vocês, e eu espero que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso. Só para a gente contextualizar, então, acho que ficou um pouquinho fora aqui, mas a gente consegue. Não foi uma crítica. Só para contextualizar, eu sei que, acho que talvez grande parte de vocês não seja da área da psicologia, então eu queria só compartilhar com vocês, brevemente, de uma forma muito simples, que a psicologia é aquela ciência que ela se propõe a estudar o homem. Mas como assim, né? Estudar o homem? Não, todas as ciências a gente não faz isso um pouquinho? Sim. Então, dentro da psicologia, nós temos várias visões de mundo e visões de homem, e nós tentamos compreender comportamento, percepção, inconsciente, enfim, né? A gente estuda um monte de coisa para tentar entender essa complexidade linda que nós somos. E aí, uma das áreas, até um pouco mais recente da psicologia, é chamada de psicologia social. Então, a gente tenta fazer um intercâmbio entre esse indivíduo, entre nós, mas num contexto político, social, econômico, grupal, num contexto das nossas relações. E foi a partir desse viés que eu comecei a pensar, então, uma coisa específica dentro da psicologia social, que é um conceito que talvez alguém já tenha ouvido falar, algumas outras áreas além da psicologia trabalham com ele, que é o conceito de representações sociais. Falando também de uma forma muito simplificada, é uma forma de você tornar o não familiar familiar para um grupo específico. Então, nós conhecemos cognitivamente, nós conhecemos estudando, lendo, pesquisando, mas existe uma forma de conhecimento que ela também é afetiva, que ela também é um conhecimento parte de um grupo. E esse conhecimento, ele implica nas nossas ações, ele leva a ação, ele justifica essas ações, porque ele vai muito além até daquilo que a gente se propõe a dizer. Muitas vezes o nosso discurso ele não é o mesmo que o nosso comportamento, porque nossas representações sociais muitas vezes não são exatamente aquilo que a gente fala. Então, só para contextualizar, que essas representações elas vão nascer e vão se concretizar em um grupo social específico. E aí a gente começou a entender que para falar de gênero, para falar de maternidade, a gente poderia filtrar um pouquinho, especificar um pouquinho em um grupo. E nós começamos a entender os pós-graduandos como um grupo. Não vai fazer muita diferença, mas vamos lá. Então, nós começamos a pensar que quando você se torna estudante de pós-graduação, e alguns estão a caminho de lá, mas eu acho que a maioria do público dessa manhã já saiu de lá há algum tempo, mas quando você se torna um pós-graduando, você começa a ter experiências muito específicas e vivências muito específicas. E eu achei muito legal, né, o Parenting Science abranger agora o estudo com os discentes de pós-graduação, porque nós temos dificuldade, me coloco lá atrás, mas as dificuldades do pós-graduando, elas vão além da questão financeira, da pesquisa e da competitividade, num trabalho que já é estável. O pós-graduando ainda tem que lidar com toda a instabilidade profissional. Ele ainda não sabe quem ele é, ele ainda não sabe quem ele vai ser nesse campo. Então, como característica compartilhada, existe o desejo de assumir uma cadeira numa universidade pública, preferencialmente, estável, e que ele possa permanecer trabalhando com a pesquisa. Afinal de contas, o pós-graduando ele é um pesquisador, mas ele também é um pesquisador no processo de formação. Então, o vínculo que ele tem com o programa é um vínculo que dura 2 anos, é um vínculo que dura até 4 anos. Depois ele pode voltar como um pós-graduando, mas é isso, né? Ele
dentro desse vínculo, ele não tem, como está sendo muito discutido aí nos últimos dias, ele não tem vínculo trabalhista, ele não tem direitos, ele não tem muitas outras coisas que, pelo docente, já foram conquistadas. Então, essa instabilidade, essa incerteza e essa insegurança, aliados às cobranças que existem dos programas de pós-graduação, tornam todo o processo de pós-graduação hoje muito tenso, muito difícil, e a gente tem discutido até provocando questões sérias de saúde mental. Então, nós entendemos que o pós-graduando era essa figura específica e em lugares distantes do país, embora nós tenhamos as questões regionais, nós temos isso acontecendo de uma forma muito parecida. Então, o pós-graduando, ele é pós-graduando aqui no Rio Grande do Sul, lá no Espírito Santo, em todos os outros estados. Não muda muito porque as exigências não mudam muito e porque os programas, eles funcionam, por mais que as áreas sejam diversas, as cobranças, elas são muito parecidas. Por onde que eu aponto? Então, eu queria trazer alguns dos dados. Nós, como pesquisa numa área específica da ciência, que a gente trabalha em alguns momentos com um viés um pouco mais qualitativo, uma das pesquisas, nós não tivemos um número tão grande, mas nós entendemos que, para a época, foi representativo dos pós-graduandos. Nós disparamos um questionário e ele foi respondido por 260 estudantes de mestrado ou doutorado de diversos programas de pós-graduação brasileiros e alguns desses programas, inclusive, de universidades particulares. Então, só para vocês conhecerem, nós tínhamos 62% dos estudantes de mestrado e 38% de doutorado. E esses dados, eles vão se repetindo, inclusive nas pesquisas que a Fernanda tem feito agora, né, são muito parecidos. 72% de mulheres de 20 a 30 anos eram 69%, e acima de 41 anos, só 6%. Então, uma das discussões que nós fazíamos em relação à caracterização do grupo é que nós estamos numa geração um pouco diferente, professores de universidades públicas se retirando para fazer mestrado, para fazer doutorado, porque você conseguia entrar até como especialista, né, numa universidade pública. Hoje essa realidade ela mudou. Então, você tem poucas pessoas que já têm uma carreira consolidada, seja na docência ou não, buscando os programas de pós-graduação. Hoje o nosso público ele é jovem. Ele é um público jovem, muitas vezes que acabou de sair da graduação, terminou a graduação ontem e já se insere, mesmo sem ter nenhuma experiência profissional, num programa de pós. Então, acima de 41 anos, só 6% dos participantes. E aí, na época, bolsistas eram 66%, e aí ficou meio cortadinho, mas 47% dos alunos, independente se bolsistas ou não, esse dado está conjugado ali, eles recebiam apoio financeiro familiar. Então, sendo ou não bolsistas, para estar na pós-graduação, quase metade desses alunos contava com o apoio financeiro da família. E, uma proporção muito parecida, 42% exerciam concomitantemente outra atividade profissional. Então, é importante a gente analisar e pensar isso, alguns deles por mais de 41 horas semanais. Então, você pensar num programa de pós-graduação com uma carga horária de mais de 40 horas por semana num outro trabalho, esse aluno já teria limitação de entrada em alguns programas, como a gente estava discutindo ali há pouco. Então, esse foi o nosso quadro com algumas das características só. E nós fizemos um questionário para eles que envolviam questões relacionadas à formação de carreira, né, a ideais profissionais, que envolviam questões de gênero e que envolviam questões referentes à maternidade e à paternidade. E aí, eu trouxe alguns dados para a gente pensar junto. Dos 260 participantes, 214 relataram que à época não tinham filhos, isso dá mais de 80%, 82,3%. Eles não tinham filhos. E aí,
na sequência, era questionado se eles pretendiam ter filhos em algum momento da vida. E aí, dos 214, 158 disseram que pretendiam ter filhos ou adotar, né, de uma mesma forma ter filhos. Pretendiam fazer isso. Mas aí, em que momento eles pretendiam fazer isso? Né? Quando eles visualizavam ou planejavam isso para a própria vida? Então, nós levantamos algumas situações. Bem que cortou uma parte que não tem problema. Então, algumas justificativas foram colocadas para que eles pudessem ter condições de pensar em ter filhos. Né? E aí também eles poderiam responder mais de uma, então esse número não está exato. Mas aí 66 dos 158 participantes estabeleceram como condição ter que terminar a pós-graduação. E aí eu acho que quando a gente está lá na pós, a gente não visualiza toda a complexidade da maternidade, do exercício da maternidade, quando você já está inserido no mercado, mas naquele momento o olhar era, não, eu preciso terminar a pós-graduação para que eu possa pensar a maternidade. Na minha vida eu não consigo pensar nisso antes. Mais do que isso, 78 desses participantes relataram sobre a estabilidade profissional. Por quê? Porque, como a gente viu lá atrás, alguns eram bolsistas, a bolsa consiste num valor financeiro, mas é um valor financeiro não estável. Então, 78 pensavam nisso como condição. Eu preciso de estabilidade para poder ter um filho. Seguindo esse mesmo caminho, a estabilidade financeira. Só 32 elencaram como uma condição ter um ou uma companheira, um companheiro ou uma companheira, e 47 sentir-se emocionalmente preparado. Nesses outros aí, dos 14, a gente contempla, em alguns desses casos, eu não cheguei a separar porque eram 2 ou 3, mas relatos envolvendo a dificuldade de adoção por casais LGBTQ. Então, esse foi o nosso quadro. E aí eu trouxe algumas falas que apareceram nesse questionário, existiam campos abertos, só para exemplificar. Então, uma aluna de um programa na área de biológicas de Minas Gerais, ela fazia doutorado, ela dizia que cursar o doutorado exige muito tempo e dedicação. Ter um filho nesse período é extremamente difícil. E isso nós vimos em todos os estudos, essa relação da dedicação ao programa de pós e a dedicação ao trabalho e a dedicação à maternidade, como essas coisas são vistas ainda como sendo geradoras de muito conflito. Ela é de uma aluna de um programa da área de humanas, do Espírito Santo, e ela é aluna de mestrado. Sonho ser mãe, mas eu e o meu namorado ainda não temos estabilidade profissional nem financeira e tempo para dedicação a ele. Então, é uma questão recorrente. E aí, como principais resultados desse estudo, né, e aí a gente tem mais um monte de dados que eu não trouxe aqui, mas eu trouxe algumas das questões que a gente pensou. Então, o público é de estudantes jovens, pouco ou nenhuma experiência profissional na área de formação, são bolsistas, complementam sua renda com trabalhos adicionais e ou com auxílio financeiro de familiares. Isso vai caracterizando o nosso grupo de pós-graduandos. As dificuldades relacionadas à pós-graduação, no sentido de produtividade, de exigência, de produção, de presença, de tempo nos laboratórios, quando é o caso. O objetivo principal era ingresso na carreira acadêmica, preferencialmente o ingresso na carreira pública, e os planos relacionados ao exercício da parentalidade, condicionados à estabilidade profissional e financeira, e isso foi independente do gênero. Então, nós fizemos essas questões também para homens, para pós-graduandos, e as mesmas questões apareceram. Eles também falavam sobre estabilidade profissional e financeira, mas eles também falavam da necessidade de tempo para dedicação a esse filho, porque também lá nos estudos de gênero a gente tem visto essa mudança acontecendo, essa disponibilidade,
esse desejo desse pai de comparecer e de aparecer, de estar mais presente nos cuidados com esse filho, embora na prática isso ainda esteja sendo mais lento do que nós gostaríamos. E aí, um outro questionário, esse foi aplicado presencialmente a um número menor de estudantes de mestrado e doutorado. Foi usada uma técnica de evocações, seria uma coisa parecida ali com eu dizer algumas palavras para vocês e vocês me dizerem logo na sequência aquilo que vocês estão pensando. É uma das formas de a gente acessar essas representações sociais. E as evocações elas eram relacionadas à identificação dessas representações em relação à paternidade, à maternidade, à família e à carreira. A gente também trouxe um recorte um pouquinho menor. Então, ali eram 100 mestres, 100 mestrandos e 20 doutorandos. Também as mulheres como maioria, 74. Também na faixa ali de 20 e 30 anos, eram quase 70%. E acima de 44 anos, só 3% das pessoas. Eram bolsistas 65% e também as mesmas faixas ali em relação ao apoio financeiro familiar e ao exercício de outra atividade profissional. E desses 120, 25 já tinham filhos. E aí, quando a gente faz esse quadro, existe toda uma forma de pensar sobre ele. Eu não trouxe aqui a frequência, nem a ordem de evocação, para quem trabalha com isso sabe do que eu vou estar falando. Mas aqui, esse quadrante, ele traz as questões que são mais importantes quando a gente pensa no termo indutor, que nesse caso foi ser mãe. Então, como esses alunos, eles compreendem, mas não só qual é a percepção deles, mas qual é a relação de conhecimento e de afeto que eles têm com a questão de maternidade. Como é que esse grupo de pós-graduandos vai entender, ou vai pensar, ou vai vivenciar essa relação com a maternidade. E aí a gente entende que como o grupo ele é de apenas 25 pais ou mães, e aí a gente não tem uma separação de gênero para as respostas, então a gente entende que muitas vezes essa concepção de maternidade ela não está tão relacionada ao próprio filho. Eu não penso no meu filho quando eu vou responder sobre maternidade. Muitas vezes eu penso lá nos meus pais, na minha família de origem. Então, uma coisa que, Dia das Mães, assim, a gente acabou de vivenciar, e vocês veem em quase todos os comerciais, uma coisa muito presente, muito forte, é a palavra amor. Então, ainda se relaciona muito a questão da maternidade, a questão do amor que vem grudado ali com a questão da renúncia. Então, a expectativa que se tem dessa mãe é que ela renuncie. Ela renuncia a quê? A praticamente tudo. Ela tem que renunciar a tudo para ser mãe. Essa é a concepção aqui. É exigido dela responsabilidade, dedicação e cuidados com o bebê. Então, tudo aqui que é mais central nessa concepção de maternidade para esses pós-graduandos tem a ver com esse cansaço, com esse cuidado. E aí também, muitas vezes, quando a gente pensa em maternidade, a gente pensa na maternidade daquele bebezinho, daquela criança pequena, e não pensa nela nos outros estágios da vida, mas envolve tudo isso aqui, esse cuidado, essa responsabilidade e essa necessidade de dedicação, que ela é real, mas ela também é muito representativa, porque isso, pensando no viés de gênero, nos isola um pouco, né? Essa responsabilidade toda é dessa mulher e aí as outras figuras, e eu não falo nem só sobre o pai, sobre o companheiro ou a companheira, mas eu falo também sobre toda a comunidade ali, o apoio familiar e comunitário, isso não está presente nessas representações. A responsabilidade é daquele que pariu, daquela que adotou, e não das outras pessoas, como acontece em outras sociedades. Aí, esses dois quadrantes mais clarinhos, eles falam também de uma coisa que está presente, assim, mas aqui pode significar uma coisa específica do grupo, e aqui pode significar também uma coisa que ou já foi mais forte, está saindo, ou está chegando agora. Então, aqui a gente tem alegria e desejo. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que maternidade significa tudo isso, maternidade também é passível de trazer alegria e é passível de se relacionar com um dos meus objetivos.
Eu entendo que mãe é companheira, então, além desse cuidado todo, ela é presente, ela é parceira. E eu vejo a maternidade como uma ocupação. Então, eu vejo a carreira como uma ocupação, mas eu também vejo a maternidade como uma ocupação. E aqui embaixo, né, a mãe é aquela que tem que ter o amor incondicional. Para você ter mãe, você precisa ter filhos. Mas a mãe é referência, e aqui aparece uma coisa muito interessante, específica do grupo, que são os sentimentos ambíguos. Nessa parte, a gente relacionou muitas coisas que falavam sobre, eu quero muito ser mãe, mas eu tenho muitas dificuldades em pensar essa maternidade nesse momento que eu estou vivendo, pelas cobranças todas que me são feitas. E aí, só por curiosidade, algumas coisas que estão saindo, né, ou que não são tão fortes para esse grupo. Por exemplo, ser mãe não está relacionada necessariamente a casamento, mas aparece com pouca força. Ser mãe é ser compreensiva, é ter coragem. A maternidade como um ganho pessoal, ela vai mudando de forma também. Então, essa fala que foi citada aqui no finalzinho, sobre aquela pessoa que escolheu não ter filhos para poder se dedicar à carreira, ela começa a aparecer, de respeito. E uma outra coisa interessante aqui que aparece é o sustento. Essa mãe sendo vista como aquela que precisa, além de cuidar, além de ter as responsabilidades, precisa também bancar esse filho, porque ela vai fazer isso sozinha. E aí, só por curiosidade, eu acrescentei aqui as palavras que vieram em termos de projeto profissional, quando nós perguntamos sobre o projeto profissional, para a gente fazer uma comparaçãozinha, né? Então, apareceu aqui conquistas e realizações, a questão da estabilidade, da remuneração como muito fortes, perspectiva de futuro, a qualificação profissional, no sentido de que estão estudando para fazer isso, e também a responsabilidade e dedicação, a mesma que é necessária para a maternidade, é necessária para a construção do projeto profissional. Parece a questão da docência como um objetivo, a necessidade de reconhecimento, e isso está muito presente nos nossos programas, ainda que seja um reconhecimento numérico não tão real, mas está muito presente. A satisfação e a palavra universidade aparece também. Ao mesmo tempo, aparecem dificuldade e tempo. E aqui, né, não foi induzida nenhuma relação, mas num cantinho lá aparece a família como projeto profissional, também, às vezes, no sentido de contribuição e, às vezes, no sentido de alguma coisa que está atrapalhando esse crescimento. Então, aí é interessante que apareceram novos elementos e também abandono de alguns antigos elementos nessas representações mais tradicionais de maternidade para os estudantes. E a pós-graduação, compreendida como um período desgastante, que envolve esse compromisso, envolve dedicação, ou até mesmo abnegação, uma doação extrema, assim como exige a maternidade pelo próprio momento de vida, para a realização pessoal. E essa dedicação necessária à maternidade e à profissão acabam tornando as coisas incompatíveis, ou pelo menos muito difíceis. E aí, mais um estudo qualitativo, esse menor ainda, com 13 participantes só, perguntando especificamente sobre essa relação entre pós-graduação e maternidade. E aí, está bem pequenininho aqui, não dá para ver, mas é só representativo para a gente conhecer um pouquinho desses participantes. Então, a média etária aqui está na casa dos 30, tem um ali, na casa dos 30. Solteiros, casados, namorando, pouquíssimos com filhos, mestrado e doutorado, a maioria de bolsistas, e aí a gente tinha aqui duas pessoas exercendo outro trabalho, duas mulheres exercendo outro trabalho, uma bolsista e uma não bolsista, e entre os homens nós tivemos 3 exercendo outros trabalhos, e 2 deles bolsistas e um não. E a gente percebe a cobrança social em relação à estabilidade financeira e profissional também presente aqui mais fortemente para o homem. Então, essas pessoas foram questionadas. E aí eu trouxe algumas falas delas sobre isso que a gente está conversando agora, sobre a pós-graduação. E aí você vê esse excesso de informação e pensa, meu Deus, o que é que eu faço?
Aí parece que a gente está correndo contra o tempo. É a cobrança em cima do bolsista, a questão dos prazos. Então, isso também é uma fala que vocês ouvem cotidianamente aí dos alunos ou dos colegas de vocês. No início, a gente quer fazer a tese, depois basta uma tese, uma das meninas falando. Quem nunca disse, né? Você esquece sua vida pessoal. Sofre família, sofre você, sofre todo mundo. É difícil. Eu tenho problemas de gastrite, problemas de ansiedade, depressão. Em outras falas, essa questão apareceu até mais intensa, falando sobre o uso da medicação, falando sobre ideação suicida. Então, temos um viés bem interessante para ser estudado ali também, entre a pós-graduação e entre os docentes também da pós, pela pressão que tem sido intensa demais. E aí, sobre especificamente a maternidade na pós-graduação. Trouxe duas falas também para vocês, só para exemplificar. Então, uma mulher falando que o colega teve filho esse ano, ele só reclamou no início porque a criança não deixava ele dormir, mas passou. A filha dele já cresceu e ele não teve que parar nada. Mas tive outra amiga, uma mulher, que teve filho esse ano, ela está dentro de casa com o neném. E a outra fala é de uma mulher também. Hoje a mulher está casando mais tarde, com 30 anos. Eu casei com 30. Então, o tempo é fator fundamental. E a mulher tem que ser múltipla se ela quiser ter casamento, filho, trabalho. Ela tem que fazer tudo de uma vez. Diferente do homem que não precisa dar conta de tudo. Eu vou estar com 34 anos, quando terminar o doutorado. Como eu planejo ter mais de um filho, eu acho que 34 para ter 2 já é uma idade avançada. Então, eu fico na dúvida se tenho filho durante o doutorado, tenho filho depois do doutorado, tenho menos filhos, então realmente é uma situação complicada. O que mais me pesa hoje é o tempo. E aí, além das cobranças pela produção, você começa a ter as próprias cobranças, as cobranças da família, e a cobrança do relógio biológico, que para a mulher é uma questão. Para você ter um filho biológico, você precisa contar com o tempo. Bem, a gente tem toda uma possibilidade hoje médica, a gente tem a possibilidade de adoção, que é muito legal. Mas quando você pensa no filho biológico, você precisa contar com o tempo. Isso não é verdade para o homem. O homem pode ter um filho biológico até uma idade bastante avançada. Então, essa é uma questão que gera angústia também para essa pós-graduanda. Então, a gente pode ver a ansiedade decorrente dos estresses e limitações condicionados à realização da pós-graduação, as diferenças de gênero no tratamento aos estudantes nos programas, e aí em outras falas isso vai aparecer com muita força, a questão da receptividade tanto do orientador quanto do programa. Em alguns casos, como eu tive o privilégio de vivenciar, né, eu estava de férias quando eu recebi as 2 notícias, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu volto agora? Eu nem fui matriculada ainda no programa de pós, como é que eu volto agora? E falo para o meu orientador que eu estou grávida, né? E aí eu cheguei, chamei ele nas férias, sentei lá com ele para conversar. E aí ele só me abriu um sorriso e começou a falar sobre todas as outras alunas que ele teve que tiveram filhos durante a pós. E isso, assim, fez com que a minha pós-graduação ela fosse muito mais tranquila por causa desse momento que eu tive com ele, antes até de fazer a matrícula. Eu imaginei que ele nem ia permitir que eu fizesse. E não, ele foi muito receptivo. E aconteceu comigo, inclusive, de engravidar uma segunda vez durante o doutorado. Então, eu tive 2 filhos e a tese. E foi, assim, um tempo muito emocionante. E o planejamento relacionado à constituição de família, ele está condicionado às estabilidades, a estabilidade financeira, a estabilidade econômica e a estabilidade emocional. E isso gera uma tensão ainda maior, porque eu preciso organizar minha vida, a sociedade cobra que eu organize a minha vida, eu me cobro nessa organização, e o que vai ser de mim nesse processo todo de um dia que tem só 24 horas. Algumas conclusões que a gente chegou com base nesse trabalho. Então, existe um grupo social e profissional, que é o grupo dos pós-graduandos, que ele compartilha o interesse comum, a inserção, a possibilidade de inserção na carreira acadêmica, preferencialmente pública, embora a gente tenha muitas entradas, e eu sou uma dessas entradas, eu hoje sou docente de uma universidade particular, e de representações sociais relacionadas à família e à questão de gênero. E a constituição de família própria,
é planejamento compartilhado pela maioria, ou seja, embora você tenha pessoas que deliberadamente façam a escolha pela não maternidade, pela não paternidade, nós ainda temos um contingente enorme de pessoas que deseja constituir a própria família, pelo viés que seja, por adoção, pela questão biológica mesmo, mas que deseja o pertencimento de filhos àquele contexto. E esse desejo, ele está condicionado para essas pessoas a essa estabilidade. Então, quando o filho vem pelo meio do caminho, como foi o meu caso, isso tem um certo impacto. Né? O impacto para mim foi uma diminuição considerável na produção e, consequentemente, a minha inserção foi em um espaço que não tem a pesquisa como principal questão. Então, parte do motivo de eu ser professora hoje de uma instituição privada tem a ver com esse momento de finalização do doutorado, num momento em que a produção, mesmo com o doutorado, ela já estava caindo. O exercício da parentalidade e o término do mestrado ou doutorado são compreendidos como demandando dedicação intensa. E isso os torna pouco compatíveis como realizações concomitantes, ou seja, ou você faz uma coisa ou você faz outra, fazer as duas coisas é loucura, adoece, é intenso, é difícil. Embora parte do planejamento de vida da maioria dos estudantes, não são mais considerados fatores imprescindíveis para a realização pessoal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um contingente grande de pessoas que investem nos filhos e na fabricação aí dos filhos, a gente tem também um contingente aumentando de famílias que não pretendem, não pensam e não organizam a vida em torno de possíveis potenciais crianças ali. E aí, então, eu trouxe os meus filhos hoje com essa carinha, né? O Daniel com 8 anos, a Ellen com 6, que são, junto com a minha tese, fruto aí de quase 5 anos de doutorado, porque eu desisti, eu tive bolsa no mestrado e mais da metade do doutorado, e no final eu abri mão da bolsa para poder ter inserção profissional. E aí eu compartilho com vocês também os meus contatos, fiquem à vontade para falar comigo depois, mas também fiquem à vontade para falar comigo agora, abro o espaço para a gente conversar. Obrigada. Obrigada, Mariane. Perguntas, comentários? Alguém chama um? Aí, ó, Luísa. Bom dia. Então, em primeiro lugar, parabéns e muito obrigada. Eu sou Michele, sou professora substituta no Instituto Federal e concluí meu doutorado há menos de 2 meses, dia 11 de março agora. E sou mãe da tua experiência, mas já questionando para a gente se perguntar também, quanto a essas pós-graduandas, mães, né? Que estrutura que tu te deparou na pós-graduação também para poder participar de eventos, para poder levar teu filho? No meu caso, a minha filha ia junto para eu poder amamentar, né, nas aulas, e eu tive um programa receptivo e uma orientadora mega receptiva que incentivava a produção em grupo, inclusive, para eu poder continuar publicando nesse período, né? Mas que estrutura que tu te deparou com 2 filhos durante esse processo de pós-graduação e pela pesquisa se apareceu algo quanto a isso? Então, Michele, pessoalmente eu me considero privilegiada nesse sentido, porque essa resposta do meu orientador que eu compartilhei com vocês, ela também é reflexo de um grupo de pós-graduação muito afetivo, muito acolhedor nesse sentido. Então, eu também, né, como eu falei para vocês, eu engravidei logo no início, então eu corri com todas as disciplinas, mas não deu tempo de terminar todas. E aí eu fiquei pouco tempo em casa com o meu primeiro filho, e depois eu já comecei a voltar para fazer as atividades no programa, então ele estava o tempo todo comigo. Eu tive um período de 6 meses de amamentação exclusiva,
Então, ele ficava 24 horas comigo. E depois, conforme eu fui introduzindo a alimentação, que eu conseguia afastando um pouquinho mais. Ele podia ficar com outras pessoas, mas eu até ia colocar fotos aqui, acabei não colocando. Por exemplo, eu tinha a possibilidade de amamentá-lo em qualquer espaço e não era constrangida por isso, mas eu não tinha um espaço para trocá-lo. Eu tenho uma foto com a mesa do grupo de pesquisa da pós-graduação e eu trocando ele em cima da mesa, trocando a fralda ali, porque nós não tínhamos ali na universidade um espaço, um banheiro que tivesse um trocador, um espaço adequado para fazer essa troca. Então, eu contei com essa possibilidade de apoio, mas a própria estrutura ela não prevê a existência dessa criança. E aí, falando de uma particularidade, né, eu morava no Espírito Santo na época, mas a minha família é do Paraná, então nós fizemos a escolha de fazer uma mudança. Então, eu não tinha terminado ainda o doutorado quando eu fui para Maringá, que é a cidade que eu resido hoje, a cidade dos meus pais, e nós fizemos essa escolha exatamente pelo suporte, porque eu entendia que eu não ia conseguir ficar sozinha, mas não falando só do programa de pós-graduação, mas de toda a correria, a loucura que é a vida. E aí eu engravidei pela segunda vez já na outra cidade. Então, quando eu ia periodicamente para Vitória, para supervisões e para os eventos, aí eu levava a mais nova. Então, eu nunca tive restrições do programa em relação a isso. Agora, em relação à pesquisa, a gente trabalhou um pouquinho com o momento anterior, que era o momento de pensar essa maternidade e não exercer. Então, eu não tenho dados, porque não foi alvo de investigação. Eu não trabalhei com ela ainda sendo gerada nos sonhos e sendo gerada no pensamento e não de forma prática. Mas, obrigada. Olá, bom dia. Obrigada, Mariane, pelo teu relato, pela tua pesquisa, em especial por trazer isso para a tua pesquisa, né? Que eu acho que ajuda a gente a elaborar. Eu sou mãe do Theo, o Theo tem 2 anos e meio. Eu engravidei no final do doutorado, mais precisamente quando a bolsa terminava, né? E numa situação um pouco diferente, de uma falta de entendimento e acolhimento institucional. E aí, assim, ainda é muito recente, porque eu não consegui concluir o doutorado, então tive que me reestruturar para poder voltar a pensar, e esse é um momento bastante especial para mim, né? Sou muito fã de carteirinha do trabalho que a Fernanda e a equipe vem fazendo, porque começou a, sabe, me deixar confortável com algo que eu achei que era um problema meu, né? E aí, quando eu vejo os dados que vocês trazem, né, eu respondi o questionário, fiz uma baita divulgação dele também, nesse momento da pós-graduação, essa instabilidade. A gente tem uma instituição temporária, a gente não sabe se a gente vai fazer parte dela ou não, e a gente tem uma condição financeira temporária também, pela alta dedicação. Então, tem um problema se você faz a sua pós-graduação e você tem outra fonte de recurso, porque você não está dedicando exclusivamente seu tempo. Mas se você dedica exclusivamente sua bolsa, o momento vai acabar, né? No meu caso, o TEL não foi planejado, mas veio no momento que meu marido estava com uma bolsa de pós-doc e eu fechando o período de bolsa, e foi bastante dolorido, né? Foi bastante dolorido mesmo. Não só pelo período da instabilidade, mas eu acho que pela falta desses encaminhamentos. Eu entrei como um caso omisso, né, na universidade, e sou daquela parte da estatística que um fica jogando para o outro e ninguém sabe o que vai acontecer, né, e aí a gente tem que se resolver, e aí eu tive que fazer uma escolha, não foi, né, quer dizer, não pude fazer uma escolha, fizeram uma escolha por mim. Então, esses teus dados são muito importantes. E algo que eu queria te perguntar, né, daquele ser mãe, que você foi elaborando e tal, eu senti falta de uma palavra, que é culpa. E eu ainda sou perseguida por ela. Eu queria entender como ela apareceu, se ela apareceu, a questão da culpa. Porque o Theo tinha uma semana, eu estava virando noites, trabalhando para entrega de uma tese, e eu estava culpada porque queria amamentá-lo, queria estar com ele, não podia, enfim. Uma série de coisas que vocês já sabem como funciona. Mas então, qual que era o espaço dessa culpa, se, né, se em algum momento ela entrou, se contigo, na tua experiência, como é que foi? Porque comigo foi algo muito presente e ainda tem sido, né?
Michele, obrigada pelo seu relato, parabéns pela sua experiência, pela sua força em fazer uma escolha que não é fácil. Às vezes nós nos colocamos em situações impossíveis de escolha. E eu abro um parênteses aqui para compartilhar uma experiência minha. Para mim, esse espaço ele também está sendo muito significativo, Fernanda. É muito importante ver essa reunião toda, ver essa iniciativa que você teve, mas para a minha vida pessoal isso também tem um impacto, porque eu estava compartilhando ontem com a Paula, que está aqui, que eu consegui finalizar o doutorado a duras penas. Eu também fiz uma tese e não a tese, e eu não consegui mexer nessa tese por anos depois. Eu terminei em 2014 e eu consegui formatar ela para fazer a ficha catalográfica em 2017. Porque isso existe, esse peso existe, essa questão emocional, ela é real. E para mim se tornou uma coisa muito difícil, esse processo de desenvolver 3 grandes projetos, 2 filhos e uma tese, em um curto período de tempo, é de fato muito difícil. E em relação aos dados, a culpa ela não aparece aqui, entendo que por 2 motivos. Primeiro, essas palavras elas não foram proporcionadas por nós, foram palavras que as próprias pessoas levantaram. Então, ela não aparece aqui, ela não apareceu, mas eu entendo que ela não apareceu porque dos 120, só 25 tinham filhos. E desses 25, não necessariamente esses filhos eram pequenos. Então, a culpa ela não é uma questão, porque o foco não foi o pai e a mãe, ou quem quer que seja, que fosse responsável por uma criança. Foram pessoas que ainda estavam cogitando a possibilidade de enfrentar a maternidade, a paternidade, e para quem é pai ou mãe hoje, se lembra da época que nós não éramos e o quanto a gente não tinha noção do que significava ser pai e mãe. Eu acredito que se o público tivesse sido outro, se eu tivesse trabalhado com os pós-graduandos que tinham sido recentemente pais ou mães, eu acredito que a culpa, mas não apareceu por conta disso. Olá, bom dia. Oi, eu sou a Rúbia, da URGS, aqui. A minha pergunta mais é no sentido de tentar casar os dados que a Fernanda mostrou para a gente antes com os teus. Se a gente olha ali, 66% ou 66 pessoas responderam que elas julgavam importante terminar a pós-graduação antes de ter filhos. E o dado da Fernanda diz que as mães começam a ter filhos mais ou menos, na média, 2,3 anos após a entrada na universidade, mães docentes, já com carreira mais estruturada. Interessante a gente realmente perceber que a questão de que elas esperam realmente para ter filhos depois tem a ver porque elas sabem da penalização que talvez possam sofrer em ter filhos antes disso tudo, Então, acho que é interessante, talvez, pegar essa possibilidade de juntar alguns estudos que mostrem exatamente isso, O movimento de que eu preciso ser uma pessoa que vou pensar em ter filho mais tarde, só depois que eu estou estável, isso é uma realidade que a gente ouve desde que a gente nasce, das nossas mães. Primeiro a gente tem que terminar a graduação, aí depois quando a gente agora botou a pós-graduação, daí tu pode casar, filha, quem sabe, e daí depois, talvez, que tu passar no concurso, talvez tu possa, Daí eu talvez indo lá para frente. Se passar. Então, assim, qual desse teu N ali de pessoas, não sei se tu tem como acompanhar eles, tipo, fazer um segmento deles, do que aconteceu com essas pessoas depois, e quem realmente, e que desfecho teve cada pessoa. Eu sei que estou falando uma coisa bem, mas a gente pode ver que muita gente talvez possa ter desistido da ideia de ter se estabilizado, porque viu que é difícil, porque não passou no concurso, porque mudou de ideia e casou, e aí tudo mudou. A ideia é que, quando eu estou na pós-graduação, é que eu vou realmente fazer uma carreira retilínea, e que depois, na minha vida, outras coisas me levam para caminhos bem diferentes. É muito interessante essa ideia da pós-graduação, porque ela é o início do pensamento do cientista. Mas faltam dados sobre o fim, sobre o que, de fato, o que acontece entre a pós e uma aprovação no concurso, por exemplo.
o que essas mulheres, como é que essas mulheres têm o seu sonho interrompido ou quais são os desfechos possíveis? Rubia, muito obrigada pelo comentário, pela sugestão. Eu já aceito parcerias para a gente desenvolver essa segunda etapa. Sim, ela é muito importante. Eu não tenho como te falar sobre o meu N, mas eu tenho como te falar sobre outros estudos da psicologia social que vão fazer esse recorte, esses muitos recortes, na verdade, relacionados a essa mulher a algumas outras questões. A questões mais específicas, como a inserção social, como faixa de renda, como minorias, inserção em minorias. Então, tudo isso vai ter repercussão nesses potenciais resultados que a gente imagina encontrar. Mas a existência desse filho, ele está condicionado hoje a muitas outras questões. Pouco tempo atrás, socialmente falando, é pouco tempo, a gente tinha mulher que precisava única e exclusivamente conseguir um marido, e aí ela estava disponível para ter filhos na sequência. Então, essa mulher era mãe muito jovem. Hoje, as exigências elas são outras. Então, para o nosso caso, para o grupo específico de pós-graduandos e depois de docentes universitários, nós temos uma exigência. Uma coisa que apareceu na pesquisa foi muito a comparação, principalmente nas áreas das engenharias, com os colegas que tinham investido na profissão. Porque um salário inicial de um engenheiro dá 2, 3 bolsas de pós-graduação. Então, isso já era uma questão adicional de sofrimento. Poxa, o meu colega foi para o mercado de trabalho e ele está com um salário, está com estabilidade, ele consegue muito, muito mais do que eu. E eu estou aqui ainda nessa vida louca de pós-graduação, de não saber o que vai acontecer comigo. E aí eu só posso, então, pensar no próximo passo da minha vida, como minha mãe me ensinou, né? Eu só posso pensar nesse próximo passo quando eu passar num concurso. E aí eu preciso passar num concurso em um mercado saturado, então eu tenho que fazer uma escolha de ficar no meu local de origem ou me deslocar no país ou fora dele para conseguir essa inserção. E aí vai ter uma outra repercussão, porque se eu não tenho um relacionamento, isso é uma coisa, se eu tenho, é outra. Se o meu relacionamento ele já está estabilizado na cidade, então a minha limitação ela é maior. Então, todos esses vieses, eles aparecem e eles vão dificultando ou vão gerando outras questões. Por outro lado, a gente tem muitos estudos que mostram numa faixa de renda um pouco menor, na inserção em comunidades, a menina adolescente já sendo mãe, porque ela precisa se afirmar enquanto mulher, porque esse é o marco para ela. Então, a gente tem uma série de questões a serem avaliadas nesse tempo da maternidade para a mulher. Para nós, para a nossa área, esse tempo ele é bastante estendido e muitas vezes ele vai gerar infertilidade, porque você não consegue essa menina, essa mulher aparecendo na pós-graduação com o filho antes de terminar, ela tem um pouco a ver com isso também. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou Milena, sou professora na Universidade Federal de Santa Maria. Eu me sinto contemplada na tua fala em 2 aspectos. Primeiro, pela questão da estabilidade, não é assim que eu entrei na universidade apenas com o título de mestre, então eu me tornei estudante de pós-graduação, mas eu era professora, então, por óbvio, eu senti a diferença do que diz respeito a essa questão da estabilidade e a maternidade em conjunto, porque sim, acho que o teu relato ele mostra uma situação talvez até de uma exceção no que diz respeito à receptividade. Eu acho que isso me preocupa bastante, porque durante o doutorado eu engravidei e perdi, né? E eu cheguei a ouvir, eu faço questão de repetir esse relato, embora para mim ele tenha sido muito dolorido na época, mas para que a gente possa entender o quanto essa distância e a distância não é da experiência. Eu acho que tem uma questão também da fase, entendeu? Parece que, infelizmente, quanto mais distante essa primeira etapa da maternidade passa, mais as mulheres também se esquecem do que é que nós vivemos, entende? Assim, então, eu cheguei a ouvir assim, mas Deus sabe o que faz, né, de tu ter perdido esse bebê, porque tu não conseguiria levar as duas coisas ao mesmo tempo.
eu passei alguns dias levando aquela mensagem assim, não, mas eu acho que eu ouvi errado, sabe, assim, não, mas foi aquilo mesmo que eu ouvi. E talvez aquela pessoa ela tenha pensado aquilo efetivamente, entende, assim, porque parece que a ideia de que há uma incompatibilidade, ela é generalizada, entende, assim. E o que me preocupa nesse sentido é o quanto isoladas nós estamos, entende, assim, por óbvio, é sempre muito bom quando a gente ouve um relato de alguém que conseguiu transpor essas barreiras ou de um ambiente receptivo, mas o que eu vejo é que, em termos gerais, o que a gente tem é um ambiente não receptivo por homens e mulheres que tenham passado pela maternidade e pela paternidade, entende, assim, porque já estão novamente imbuídos por essa lógica produtivista, entende, assim, que o que vale é o quanto você consegue fazer. Tanto que aquele momento de ter perdido, enfim, estava no meu doutorado, eu só me autorizei a tentar engravidar de novo depois que terminei o doutorado. Do segundo filho, não é? Eu tenho um filho, eu tenho o Tomás com 10 anos e a Nina que está ali com 2. E isso para mim é tão engraçado, porque assim, eu consigo ver na experiência da maternidade a diferença que teve, o quanto a minha segunda filha, ela não teve o peso da convivência materna e paterna, porque o marido também fazia doutorado, entende, assim, do doutorado em nossas vidas, entende? E às vezes eu dizia, o meu filho tinha 6 anos quando eu fazia doutorado, e eram os dois, não é, o casal fazendo, e ele dizia, mãe, eu não estou entendendo, sabe, assim, o que é isso que é tão importante que está acontecendo? Às vezes ele, na cabecinha dele, eu dizia, filho, nem eu estou entendendo, sabe, assim, a gente não entende, sabe, porque não há compreensão, não é? A gente precisa se afastar para dizer assim, mas que loucura é essa que a gente se permite enlouquecer dessa maneira para dar conta de muitas frentes. E, entretanto, a questão da maternidade, ela é completamente permanente em nossas vidas, não é? Tudo isso para lhe dizer assim que eu não sei o quanto ele também, porque a gente até esquece. Às vezes as pessoas perguntam como é que era, ele começou a andar, eu não me lembro mais. Assim, por óbvio, a vida vai andando, não é? Mas eu acho que o que é que nós, porque eu sei que existe um esforço muito grande desse grupo, e que eu admiro bastante, não é? De tentar transformar essas questões em práticas, não é? E vamos lá batalhar as questões dos editais. Mas eu não sei o quanto a gente não tem condições, e obviamente a receptividade iria variar bastante conforme os programas, conforme as universidades, mas trabalharmos mais a socialização desses dados e para ver se as pessoas conseguem pelo menos rememorar, entende, assim, que a maternidade é uma questão social, não é uma questão individual. Nós parece que estamos sempre devolvendo às mães e aos pais, eventualmente, não é, a responsabilidade pelas suas escolhas, não é isso? Então, eu não sei o quanto nós conseguiríamos, posteriormente, também me coloco à disposição, pensarmos lógicas eu sou da área da comunicação, não é? Então, de trabalharmos campanhas, eu não sei se é isso, não sei se estou pensando enquanto falo, sabe, assim, mas para trabalhar mais essa questão mais afetiva e das lógicas das relações, entende? Da empatia, eu não sei que nome exatamente dá isso, porque, assim, isso transcende os editais, transcende as normas, entende, assim, que precisamos pensar sobre isso, sabe? Obrigada pelo seu relato, acho que a Fernanda quer falar aqui também, mas eu sinto muito pela fala que você ouviu, eu acho que, né, me dando a liberdade aí de dar um pitaco, mas as pessoas elas se sentem muito desconfortáveis frente à morte. E muitas vezes elas não sabem o que nos dizer quando a gente sofre uma perda. E muitas vezes, na tentativa de contribuir, elas acabam nos fazendo sofrer. Então, eu sinto muito que você tenha passado por isso. E em relação à sua proposta, eu entendo esse momento aqui, e é muito lindo. Eu queria que vocês estivessem aqui vendo, né, um auditório com uma maioria esmagadora de mulheres, conversando sobre uma temática que anos atrás nós não nos era permitido participar desse espaço. Então, eu entendo que um evento como esse, ele tem um peso não só na construção de editais, e tudo isso é muito válido, muito importante, mas ele tem um peso cultural, ele tem um peso social. Se até tempos atrás não era possível a mulher ocupar esses espaços, hoje nós não só ocupamos, como nós dizemos, olha, nós precisamos ser ouvidas nas nossas necessidades específicas femininas, porque é diferente ainda, bastante diferente, a maternidade da paternidade.
a gente está tendo mudanças nas duas. A maternidade ela está mudando, está sendo transformada, a paternidade também. Mas ainda nós temos um longo caminho para seguir e eventos como esse, estudos como esses e práticas como essas, elas têm um efeito social, têm um efeito cultural. Então, eu entendo que a cada ano que esse simpósio for repetido, e aí com as temáticas sendo agregadas, né, a gente estava conversando lá no intervalo, como é importante a gente abrir espaço para as mães que têm as necessidades especiais, a colega que saiu, mas para as mães LGBTQ, para as mães solo, e aí para uma série de outras questões que vão aparecendo e que a gente fala, poxa, mas eu não tinha pensado nisso. Então, mas isso também é uma questão. Assim como entra a pós-graduação, quando a gente começa o movimento pensando na docência. Então, eu entendo que tudo isso tem uma repercussão muito legal, tudo isso tem um peso muito importante socialmente falando, e em termos de comunicação, acho sim que a gente precisa ter visibilidade para conseguir conquistar algumas coisas, não só no papel, mas também social e culturalmente falando. A gente recebeu muitos relatos de homens, principalmente, que diziam, eu não tinha pensado nisso. Então, de fato, é importante a gente conversar e eu acho que a gente está conseguindo. Tá? Como eu disse lá no início, eu não sei quantos seminários eu apresentei. Antes do Gabi nascer, eu viajava 2, 3 vezes por mês. Então, a gente está tendo essa inserção várias vezes. Eu recebi um convite do Instituto de Física da USP, lá de São Carlos. Aí eu até respondi e-mail e disse, tu está me convidando para falar sobre maternidade, não sobre minha outra linha de pesquisa. Ele disse, não, é sobre isso. Então, a gente está tendo essa abertura, que é o nosso canal de tentar mudar. A gente fala de números, obviamente, porque isso é o que a gente vai conseguir entrar nas agências, mas sempre vem junto a parte social. Então, acho que a gente está levantando esse assunto e consegue algumas mudanças. A questão da maternidade já ter passado há muito tempo me incomodava muito. Porque eu ouvia de pesquisadoras mais antigas, mas não tem problema, dá sim. Eu disse que não dá não. Dá sim. Aí, primeira coisa, daí eu tinha 2 pontos de impasse. Primeiro, que eu acho que realmente as pessoas se esquecem. Eu não sei, a gente tem uma memória seletiva, eu acho, porque senão ninguém ia ter o segundo filho, também tem isso, Então, a gente lembra das coisas que não são tão ruins, porque se tu for lembrar que tu passou 1 ano e meio sem dormir mais do que 2 horas por noite, ninguém vai ter outro filho. Então, acho que tem esse bloqueio que deve ser até alguma coisa biológica. E a outra coisa é se conformar com sobreviver a um período. E isso é o que mais me incomodava, porque eu não quero sobreviver à maternidade e sobreviver a esse período da minha carreira. Eu quero poder viver isso de maneira plena. E aí as pessoas tomam isso como, não dá, a gente vai lá, sofre, não dorme, passa 5 anos sem conseguir fazer nada direito, mas dá. Não dá, assim não é para ser, mas tem esse ponto. E eu acho que a maternidade, ter passado há muito tempo, tem essas questões. A gente está mudando, a gente traz um pouco de consciência. Eu não vou mais me estender, porque ainda tem um monte de gente que quer falar e a gente já está super... Bom dia, meu nome é Violeta, eu sou mestranda de PPH Sufam. 2 coisas. Eu estou fazendo minha dissertação sobre maternidade em mulheres de classe média e me chamou muita atenção aquela frase de ser mãe, porque uma das coisas que eu estou questionando, primeiro porque estou fazendo uma análise feminista e um pouco vendo as mudanças precisamente que se estão falando agora, e um pouco unido ao que está falando Fernanda e o que você falou me chamou a atenção aquilo que você disse, que é como uma lembrança, quando a pessoa fala de ser mãe, é uma lembrança de sua infância, da maternidade de sua mãe ou de seu pai. Eu gostaria de que você me falara um pouco mais disso, um pouco porque uma das minhas questões é isso, que é o diferente de nós agora, porque as mães na ciência, ou onde seja, não, mas dá, porque assim, por exemplo, eu apanhei bastante, Então, apanhei porque minha mãe estava cansada de todas as labores, mas o marido que pegava chifre, o que sei lá. Então, a gente agora tem
uma criação respeitosa, amorosa, blá, 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 que às vezes a gente está bravo e não dá muito para ser respeituoso, mas tem umas condições humanizadas e tal, que sei lá, desde o parto, que vão tendo umas mudanças nessa época. Então, eu tenho muito essa questão de que para minhas interlocutoras e para nós a diferença com a maternidade e com a sua mãe, né? Porque, além disso, eu não sei se vocês têm lido sobre o casal igualitário de Tânia Salem, mas uma das coisas que a gente está questionando agora é que esse casal igualitário realmente exista no momento depois do pós-parto, né? Outra coisa interessante, o dos sentimentos ambíguos, que tem uma autora que se chama Orna Donat, é israelí. Ela escreveu um livro que se chama Mães Arrependidas, e ela fala sobre a ambivalência. É muito bom. É bom o livro, mas às vezes a gente diz, olha, porque elas dizem, olha, eu odeio a maternidade, mas meu filho, eu dizia, a vida do filho dessa outra pessoa se respeita. Eu dizia, eu amo meu filho. Então, esse sentimento de ambivalência é comum no mundo ocidental, ou não sei se é comum, não sei se a palavra seja comum, mas é recorrente. E, bom, eu recomendo esse livro, é muito bom. E, bom, parabenizar, queria comentar brevemente que no PPGAS, minha colega que entrou no mestrado comigo, ela ficou grávida, eu acho que a gente entrou em março e ela em abril ficou grávida, e ela recebeu a licença de maternidade, dizia a CAPES, vai pagar os 6 meses extra. Só que a gente está com a dúvida daquele dos prazos, se ela pode qualificar 6 meses depois. Então, esse tema dos prazos já é outra coisa. Mas, bom, depois, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que estes movimentos não são inovadores e se necessitam. O segundo evento que eu estou aqui no Brasil, depois de um GT de trabalho com a Fernanda Ribeiro e Rosa Maria Carneiro, da UNB, sobre maternidade e partos, e de verdade que estou emocionada por ver as falas desta tarde, porque dá para comadrear um bom tempo. Boa tarde. Muito obrigada pelo seu comentário. Rapidinho, então, obrigada pelo seu comentário, parabéns pelo seu trabalho. E, bem rapidamente, um dos outros estudos que nós fizemos aqui foi um levantamento no portal de tese e dissertações da CAPES de trabalhos que tivessem as palavras maternidade, enfim, né, nos trabalhos desenvolvidos. Então, nós fizemos esse recorte no ano de 1990, 2000 e 2010, para poder entender como a ciência estava pensando a maternidade. E isso a gente consegue ver também nos trabalhos. Para começar, nós tivemos muito, muito mais trabalho em 2010 do que em 1990, mas muda a perspectiva, muda o que se fala. Meu nome é Janaína Nascimento, eu sou da UFSM. Lá a gente também está desenvolvendo um projeto Gênero e Ciência e avaliando os impactos da maternidade nas carreiras científicas. Quero parabenizar pelo projeto, Fernanda. É um projeto muito importante, também me sinto muito bem e acho que é um projeto que tem um significado teórico-analítico de compreender esses impactos, mas, acima de tudo, político, e isso é muito importante. Mas, para a Mariane, eu queria só colocar uma questão, Mariane, uma curiosidade, se você puder, eu sei que a gente está com um tempo curtíssimo, mas se você puder falar um pouco. Quando você apresenta esse quadro das representações, né, da maternidade para os pós-graduandos, eu fiquei curiosa para saber se você usou de algum recurso, né, de pesquisa para fugir dos estereótipos de gênero, dos estereótipos de maternidade, porque me parece que ali há uma reprodução muito grande desses estereótipos, né? Depois pensei também o seguinte, você tinha 2 grupos diferentes de pós-graduandos, mães e não mães, né? Então, se você, na análise, separou, né, quais eram as representações de ser mãe e ser pai,
né, daqueles que experienciaram a maternidade, a paternidade, mais especificamente a maternidade, e aquelas que não experienciaram isso, né, porque me parece que pode ter aí um significado bastante distinto, né, do ser mãe, né, para esses grupos diferentes. Era isso, obrigada. Obrigada. Rapidamente, então, nós não tivemos esse cuidado com o estereótipo, porque o estereótipo era uma das coisas que nós gostaríamos de avaliar. Então, ele aparecem as representações tradicionais e elas vão se misturando com novos elementos dessas representações. Não dá nem para a gente falar de uma transição de representação, mas são elementos novos dessa representação. E eu não fiz esse recorte, infelizmente, nenhuma das pesquisas eu não fiz essa separação, porque nós gostaríamos de entender o grupo dos pós-graduandos. Então, a ênfase foi no pós-graduando e não no ser mãe ou não ser mãe. E aí a gente estava tratando esse grupo como um grupo igualitário. Claro que ele vai ter 1 milhão de vieses, a começar pelo cultural, porque nós trabalhamos em um dos estudos com pós-graduandos do Brasil todo. Então, tem as questões regionais, tem uma série de outros recortes. Mas nós estávamos tentando estruturar esse grupo dos pós-graduandos como um grupo específico que compartilha representações. Então, entendo a pertinência e seria bem interessante mesmo, mas não foi feito. Oi, eu sou Júlia, sou da Universidade Federal do Pampa. Eu queria só retomar uma fala que você falou, que é muito importante. O fato da não permissão, entre aspas, da maternidade durante a pós-graduação ou no mercado de trabalho de uma maneira geral em determinado momento, claramente está postergando a maternidade. E isso, todo mundo faz, mas ninguém avisa que pode dar muito errado. E isso tem repercussões na família, no planejamento do que se quer para a vida. E a gente vê essas moças, que não são nossas alunas, não só depois, e depois não consegue. E depois não dá, nem com fertilização, nem sem ela. E isso cria um monstro lá na frente. Então, até que ponto, eu acho que o importante é dar a liberdade. E a maternidade faz parte da vida. Ela não pode ser vista e ser imposta como se fosse algo pendurado na gente. Não é assim. Então, o fato de fazer a pós-graduação e se permitir e ser possível, não enlouquecer, né? Para começar, é super importante. E o que eu tenho mais visto é que quanto mais se posterga, mais problemas se tem. E a gente tem colegas na universidade, eu já também tive experiências em relação a isso, e isso tem que ser falado, tem que ser avisado, porque as pessoas estão nessa loucura da vida e depois chega um momento que não dá mais. E aí tem várias pessoas com muitas perdas gestacionais, e isso é negligenciado, porque nem entre as mulheres se comenta. A gente pode fazer uma enquete aqui, vai ter um monte de gente aqui nessa sala que teve perdas. E até que ponto isso não faz parte também da gente estar discutindo? Então, eu acho que é mais um alerta de que isso tem que ser levado em consideração. E eu, como orientadora, eu sou responsável por, pelo menos, explicar para esse meu aluno que a vida tem que ser definida independente de se você vai fazer pós-graduação ou não. Ela é uma parte da sua vida, ela não pode ser tomada como sua vida inteira. Então, acho que isso é importante. Obrigada. É porque se tem gente nos vendo. Gente, meu nome é Maria Lucimar. Eu cheguei atrasada, não pude ver a fala da Fernanda, porque eu sou de Goiás, e aí questão de ônibus, né? Eu tenho 39 anos, eu estou no mestrado, estou pesquisando a invisibilidade da produção científica feminina nos livros didáticos. E aí eu pego física, química, matemática e biologia. E é bem o que a professora falou, né? Eu faço parte desse grupo que posterguei e tenho 18 anos de casada. E agora a gente pegou o final do ano passado para fazer tentativas pelos meios convencionais e não veio, e provavelmente não vem mais. Então, assim, mas assim, eu fiz uma escolha consciente. Para mim, eu acho que não vai, pelo meu emocional, eu acho que não vai abalar. Mas eu fico
Então, assim, e eu tenho um esposo que, né, por mais que eu queira adotar, me parece que hoje ele não gostou da opção que nós fizemos há 18 anos atrás. Então, assim, de todas as formas, a gente fica infeliz, né? Eu acredito que eu não vá conseguir gerar pelos meios convencionais e eu não tenho a disponibilidade que a minha irmã teve de fazer uma fertilização. Então, assim, de todo jeito, agora eu estou numa encruzilhada, porque eu não acredito que eu vá ser mãe pelos meios convencionais. E existe uma cobrança também, que, como eu cheguei atrasada, eu não posso falar que não aconteceu aqui, porque eu não estava. Que é a sociedade das pessoas que não estudam, que elas chegam em você, sobretudo quando a gente é recém-casado, e fala assim, nossa, mas você não vai ter filho? Então, assim, eu cansei. Tem pessoas, eu tenho tias que eu nem fico perto mais. Porque ela me vê, não, mas é sério, a gente se sente mutilada, eu me sinto menos mulher que vocês que são mães. Porque ela chega em mim, como ela não estudou, acho que ela não escreve, não, ela fala assim, Lucimar, você não vai ser mãe? Você não vai ter filho? E aí, quando você vai engravidar? E aí a minha irmã engravidou de gêmeos, agora ficou pior, né? Porque depois que a minha irmã foi mãe, e os meninos estão naquela fase de engatinhar, é o assunto da família. Então, minha mãe tem uma filha que estudou e tem uma filha que teve filhos. E eu acho que ela tenta equilibrar bem porque ela vê que eu não sofro. Mas é só uma fase da maternidade que pelo menos depois que eu cheguei, eu não vi, que são as pessoas que não foram mães e que depois vão ficar em dúvidas da escolha que fizeram. Isso aparece bastante quando a gente conversa. Tá? Tem muitos relatos de tentativas, né? Porque a gente vai naquelas, vou esperar. Eu tive uma carreira linear até os guris não terem. Então, eu me formei, eu fiz o meu doutorado, eu saí para o pós-doc e voltei, passei no concurso, com 30 anos eu estava dentro da URGS. Então, eu tive, né? Então agora eu vou ter filho. Tá? Não sabia o que ia acontecer depois, mas foi até ali linear. Aí a gente vê que isso não é o comum. E a gente teve muitos relatos de enfrentar esses problemas. Né? Tu vai postergando, a gente, né, não vai ter filho aos 50 anos, aí começa todo o desgaste emocional dos tratamentos em vida, o problema financeiro, porque não é qualquer um que vai conseguir bancar isso. Então, isso sim, é um problema que a gente está vendo e está aumentando cada vez mais. Né? E na situação que a gente está agora, tende a piorar, porque os concursos estão mais escassos. Então, a gente vai ter essa nova leva de pós-docs aí, se conseguirem alguma bolsa ainda, né? Mas que vão estar postergando mais ainda, né? E eu sempre conto um relato rapidinho de uma aluna que participou de um seminário e ela disse, ela estava com 40 anos no doutorado. Né? Ela ficou postergando, porque daí não dá mais. Aí ela fez tratamento in vitro e engravidou. E ela não conseguia nem aproveitar isso, porque ela ainda estava preocupada como é que ela ia terminar o doutorado, o que ia acontecer depois. Então, a gente está privando ela aproveitar este momento único, provavelmente, na vida dela, de gerar esse filho. Então, é sim uma discussão que a gente precisa ter, com certeza. E só um último comentário. Eu recebo esse alerta e eu só faço um parênteses aqui para dizer que isso está começando a acontecer na graduação. Eu falo de um espaço privado que tem um outro público. Muitas das nossas alunas elas já trabalham há 10 anos, né, do ensino médio até conseguir ingressar no nível superior, e aí a fala é a mesma. Não, eu preciso terminar esses 5 anos de graduação para depois fazer uma especialização, para depois trabalhar na área, estar estável na área, para ter o meu primeiro filho. Então, isso é uma realidade também na graduação. Eu agradeço, acho que a Fernanda já vai encerrar, então deixa eu encerrar primeiro. Eu agradeço muito pela possibilidade, Fernanda, mais uma vez, pela escuta atenta e carinhosa de vocês, por todas as contribuições que foram feitas. Vou levar esse momento com muito carinho. Muito obrigada.